Neste sábado, na sessão de gala, suspense, terror, morte, um homem atormentado, uma vingança macabra. Dr. Phoebus, Vincent Price, Joseph Cotten. Sessão de gala, neste sábado depois de Supercine. Rede Globo. De algumas semanas pra cá, o pessoal tá escutando muito falar em Dr. Phoebus, por causa da banda lá dos médicos formados pelos proprietários do Plano de Saúde Prevent Senior. E o pessoal tem comentado na internet que o irônico dessa banda é que ela é criada em cima de um personagem do cinema, que era um médico que se vingava de outros médicos. Bom, não é bem assim. Então hoje nós vamos falar sobre o abominável Dr. Phoebus, de Vincent Price. Vincent Price, para quem é cinéfilo e curte, foi um dos maiores atores do cinema na década de 1960, 70, até meados de 1980. Ali por 90 ele chegou a trabalhar, fazer uma participação em Eduardo Mãos de Tesoura. Ele que faz o criador do Eduardo Mãos de Tesoura. Ele já estava com uma idade bastante avançada e ele fazia parte daquela trupe de atores antigos que fazia o cinema de terror britânico e até americano, apesar do Vincent Price ser americano, mas ele se firmou muito nos filmes de terror da década de 1960 do cinema britânico. Contracenou com Christopher Lee, com Peter Cushing, com outros nomes como o próprio Peter Lorre. É um ator icônico para a época dele, mas não fez só terror não. Ele trabalhou em filmes bíblicos como Os 10 Mandamentos, trabalhou em filme de western, trabalhou em comédia, trabalhou em musical. Ele era um ator de uma versatilidade ímpar. Mas eis que, de todos os personagens que Vincent Price fez na vida, o Dr. Phoebus, ou Dr. Phoebus, como é dito no filme, que é a pronúncia correta, mas aqui no Brasil a gente não fala Hawaii, a gente fala Havaí. Eu, por exemplo, não falo Frankenstein, falo Frankenstein, tá? E quem não gostar me bate. Então vamos lá. Então o que acontece? Ele no Dr. Phoebus foi o personagem mais icônico dele. Ele fez Dr. Phoebus em 1972. O filme rendeu uma sequência, que é o retorno do abominável Dr. Phoebus. Que para quem curte, é fã do Vincent Price, beleza, a gente vai ver o filme. Mas não chega aos pés do primeiro, mesmo sendo do mesmo diretor, do Robert Frost. He lives. From the depths of this unholy tomb, the Avenger rises, the abominable Dr. Phoebus. Que é o Dr. Phoebus? Ele é doutor porque ele era médico? Não. O personagem é doutor porque ele tem doutorado em teologia, que é exatamente, além de ser músico, maestro, compositor e etc e tal, e ser um gênio da mecânica. Isso que é a grande motivação do personagem no primeiro filme. Em vingança pelo fato da esposa dele ter morrido na mesa de cirurgia, ele resolve fazer justiça contra os médicos que ele considera responsáveis pela morte da esposa. Só que a vingança dele acaba sendo dupla. Por quê? Quando ele está indo para o hospital ver o corpo da esposa, ele sofre um acidente de carro e fica totalmente queimado. Que isso acabou servindo assim de referência para anos depois ser feito Darkman, Vingança Sem Rosto. Quando ele fica totalmente queimado, ele entra então com um plano mirabolante. Ele cria todo um esquema num lugar assim, que ele pega o corpo da esposa, mantém de uma certa forma embalsamado, porque ele tem a esperança de poder no futuro ressuscitá-la, que é o que acontece nessa tentativa na sequência no segundo filme, no Retorno do Abominável Dr. Phoebus, que depois tiveram roteiros, mais 5 roteiros que não foram filmados. Tinha até o filho do Dr. Phoebus.
O filme é um filme de terror para que você sinta medo, fique tenso? Não. Nessa época era muito comum, principalmente os filmes do Vincent Price, aquela pegada quase que indo pro besterol. Dr. Phibs. Nove pessoas a mataram. 9 morrerão. Era um terror, mas acompanhado ao mesmo tempo de uma sátira, de uma falta de seriedade proposital, até na atuação dos personagens. Os próprios atores faziam personagens extremamente caricatas, porque essa era a proposta do filme. Era um filme de terror que era feito para que você pudesse descontrair, para que você pudesse até mesmo rir do que pudesse estar acontecendo enquanto a história estava sendo narrada. A montagem, o perfil do Dr. Phibs, apesar de ser extremamente sádico, ele é um personagem que a gente cria quase que uma compaixão pela dor que ele sente, pelo amor que ele expressa e pelo significado que ele dá individualmente em cada vingança. Até mesmo porque, por mais que esses médicos não sejam de fato culpados pela morte da esposa dele, quando você vê o comportamento dessas pessoas nas suas vidas, e isso é óbvio, é feito propositalmente para a gente que está assistindo como espectador, você cria uma antipatia pela vítima e cria uma empatia pelo algoz. Quando você vê, você está torcendo para que aquele cara seja pego pelo Dr. Phibs. Tem um final que, para quem não assistiu, não deixa de ser surpreendente. É um filme muito legal, aquele tipo de cinema que não se faz mais e nem vai se fazer novamente. Tem uma estética muito peculiar, uma textura de fotografia muito de filmes dessa época. O Dr. Phibs, inclusive, ele tem um outro filme, sem ser a sequência, com o próprio Vincent Price, que se chama As Sete Máscaras da Morte. Esse filme aqui, que é parecido. Aqui o Vincent Price faz um ator de teatro que não foi premiado em virtude dele não receber este grande prêmio que ele esperava como reconhecimento da carreira dele. Ele comete suicídio, só que ele não morre nessa tentativa, não comete. Ele tenta suicídio e não morre, mas todo mundo acha que ele morreu. E ele volta para se vingar de cada um dos críticos. No Dr. Phibs, como ele é um doutor em teologia, ele volta para se vingar dos médicos se utilizando das pragas do Egito. Não são as 7. Ele usa as 10 pragas do Egito para se vingar dos médicos. No Teatro das Sete Máscaras da Morte, ele volta para se vingar dos críticos se utilizando de peças do Shakespeare. É muito parecido. Ele poderia ser considerado que Vincent Price está se plagiando fazendo o Lionheart, que é o nome do personagem das Sete Máscaras da Morte. Quase que ele está se plagiando. Só muda, óbvio, que o Vincent Price era um ator brilhante, na atuação. Para quem saca de atuação, a gente percebe que são dois personagens, apesar de fisicamente muito parecidos, mas são dois personagens completamente diferentes. Até porque no Dr. Phibs tem uma particularidade muito marcante. O Dr. Phibs, quando ele sofreu um acidente de carro, que foi carbonizado, aquela coisa toda, ele perdeu as cordas vocais. E ele desenvolve um equipamento que ele possa falar com uma voz que não seria igual à do Darth Vader, mas uma voz mais metálica, sendo a voz dele, através de um equipamento que ele desenvolveu. Então, o Dr. Phibs, o filme inteiro, ele fala sem mover os lábios, com este equipamento que ele usa botando na garganta, né, no pescoço, mas a expressão facial dele, o movimento da garganta, do pescoço, a própria pressão que ele faz no rosto, a sensação que a gente tem é que ele está falando. Isso é um trabalho de um grande ator. Então, mesmo não sendo um filme contemporâneo na sua estética, mesmo não sendo um tipo de terror que muitas vezes as pessoas não assistem, porque eu não gosto de filme de terror e eu respeito,
Ele é um filme que merece ser visto pra gente, pra quem não assistiu, né? Quem é jovem há mais tempo como eu provavelmente deve ter visto, pelo menos os proprietários da Prevent Senior viram, mas não entenderam porque acharam que ele era médico. Mas para quem não viu, vale a pena ser visto, porque você vai assistir um filme que ele te traz uma marca, não só de uma época, mas também de uma linguagem, de uma estética que não existe mais e não vai existir novamente. Outra coisa interessante, já que eu falei em época, a história do Dr. Phibes, ela se passa na década de 1920. O Teatro da Morte, As Sete Máscaras do Terror, porque tem esses 2 títulos no Brasil, ele já se passa na década de 1970. Mas o Dr. Phibes, ele passa na década de 1920. Seria 28, 29, por aí. Tanto o primeiro quanto o segundo filme. No segundo filme é como se tivesse passado apenas 1 ano depois. Foi gravado, na verdade, 3 anos depois. Mas ele se passa na década de 1920. Mas o interessante é que a gente vê que se peca em alguns cenários, em alguns elementos da direção de arte, que não são condizentes com a década de 1920. Mas que acaba se passando quase que desapercebido exatamente por todo o conjunto estético da atmosfera que é dada no filme. Você é como se não quisesse nem prestar atenção nisso, que aquela cadeira que aparece ali é uma cadeira da década de 60. O que essa cadeira está fazendo num lugar que seria 1920? Esse tipo de terno, esse figurino desse ator, desse personagem, não é da década de 20. Mas, gente, é tão impressionante os outros elementos que contam uma história e nos envolve, que passa desapercebido ou não passa desapercebido, mas a gente ignora esses detalhes. Tá? Então, já que está se falando tanto em Dr. Phibes ou Dr. Phibes, fica aqui não só a dica para que você vá atrás desse filme, mas que você também saiba sobre ele, ou caso já tenha visto e não tenha prestado atenção nesses detalhes, vai ver de novo ou refresca a memória que você vai ver o que eu estou falando, tá bom? E comenta aqui embaixo sobre isso, porque é um filme interessante. Talvez eu faça um vídeo sobre outros filmes do Vincent Price aqui no canal. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu volto a falar, porque afinal de contas, eu sempre dizia antigamente que eram os meus velhinhos favoritos, que era o Vincent Price, Christopher Lee e Peter Cushing. Eu tenho todos os filmes da Hammer, da Amicus, que eles fizeram. Eu sou extremamente fã, totalmente desses 3. E quando eu vi, que para mim a única coisa que vale de fato no segundo filme, a participação de Peter Cushing no segundo filme do Dr. Phibes, foi a cerejinha em cima do bolo. Se você gostou do vídeo, se inscreve, curta, compartilhe. Forte abraço.